Olá, meu nome é Carla, sou professora de História e nesse vídeo abordaremos o capítulo 12, Transição da Idade Antiga para a Idade Média, que se encontra no volume 3, nas páginas 40 a 48 do seu livro didático da editora Aprende Brasil. Para iniciar, devemos destacar que haviam diversas populações que viviam próximas ao Império Romano, sendo em sua maioria os germânicos. Com o aumento da miscigenação das populações com os romanos, motivadas pelas migrações para a região de fronteira no século III, começou-se a aceitar soldados de origem germânica e visigodos em seu território como forma de conter os conflitos e manter o limite territorial do império. No século IV, com a presença dos hunos em direção à Europa, diversos povos que habitavam o continente europeu migraram para o Império Romano em busca de proteção, principalmente as tribos germânicas. Neste período, também, algumas tribos não aliadas ao Império passaram a invadir o Império Romano do Ocidente, que já se encontrava em crise. Isso propiciou o agravamento de sua crise, não conseguindo proteger mais suas fronteiras que eram invadidas constantemente por várias tribos estrangeiras, como os godos, vândalos, alanos, suevos e entre outros. Com as diversas ocupações que ocorreram ao longo dos séculos IV, V e VI, Roma passou a perder boa parte de seu poder e suas fronteiras desestruturadas. No ano de 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi morto pelo germânico Odoacro, líder dos Érulos. Esse acontecimento marca o fim do Império Romano no Ocidente. Com esse desmonte, os germanos estabeleceram diversos reinos nos territórios que pertenciam ao Império Romano. Eram povos formados por diversas tribos aliadas ou inimigas, como podem verificar na página 42 de seu livro. A organização social das tribos germânicas eram parecidas entre si. Sua sociedade era composta por pequenas vilas com plantações. Normalmente eram nômades ou seminômades. E sua religião era politeísta e tinha um idioma com raiz germânica. Acredita-se que esses povos se originaram no extremo leste europeu, próximo à Ásia. Por seu modo de vida, a guerra era fundamental para a sobrevivência desses povos, tanto para sua proteção ou para realizar saques e submeter alguns povos sedentários a pagar impostos recolhidos de tempos em tempos. Outro povo que vivia muito próximo ao Império Romano, ao norte da região romana de Gália, nas proximidades do rio Reno, eram os francos. Estes, pela grande proximidade, fizeram uma aliança com os romanos para derrotar os hunos, que tentaram invadir a região de Gália. No fim do século V, ano de 496, o rei franco Clovis converteu-se ao cristianismo, além de 3.000 soldados, e em pouco tempo os francos adotaram a religião cristã, estabelecendo uma aliança com a Igreja Católica com sede em Roma. Nos primeiros séculos da Idade Média, 5, 6 e 7, a conversão de diversos povos fez com que o cristianismo se expandisse no território europeu, principalmente por causa dos missionários, que viajavam para catequizar diversos povos. No início do século VIII, os árabes que expandiam seu império, lembrando o capítulo anterior que vocês estudaram sobre os árabes, já dominavam parte da Península Ibérica e chegaram a Gália. Essa tentativa de conquista fez com que o rei franco Carlos Martel os confrontasse, contendo a expansão islâmica através da Batalha de Poitiers, em 732. Isso fez com que os francos fossem vistos, inclusive pelo Papa, como defensores do cristianismo no Ocidente. Neto de Carlos Martel, Carlos Magno, consolidou definitivamente a aproximação entre Estado e Igreja Católica no Ocidente, fazendo diversas reformas baseadas nos preceitos da Igreja. Por esse motivo, foi coroado em Roma como imperador do Sacro Império Romano Germânico,
como podemos ver na imagem da página 45 do livro, que representa a sua coroação. Esse período também é conhecido como Império Carolígio, no ano de 800. Essa relação marcou o fortalecimento do poder papal em Roma e a cristianização dos povos germanos que migraram para as terras do Império Romano no Ocidente. A Igreja Católica reconheceu o imperador romano do Ocidente como protetor da religião cristã, que passou a governar com o intuito de cristianizar os povos pagãos, ou seja, aqueles que não seguiam o cristianismo. A maior parte da população franca era composta por camponeses que sobreviviam através de plantações e criações de animais. Viviam em regime de servidão, ou seja, deviam pagar impostos aos donos das terras, seu senhor, e em troca recebiam proteção em caso de algum ataque. Os donos dessas terras eram principalmente guerreiros próximos ao rei. Se dedicavam exclusivamente a batalhas para defender as terras, lhe garantindo o direito à cobrança dos impostos dos camponeses e a partilhar as terras com seus guerreiros. Deviam seguir um código onde deveria obedecer e serem fiéis ao senhor que os treinou, serem justos, seguirem as leis e mostrarem-se valentes, além de proteger os mais fracos, sem nunca fugir de uma batalha, mesmo que isso lhe custasse a vida. Graças a esses guerreiros, liderados por Carlos Magno, houve uma grande expansão no território, sendo concedido a alguns dos guerreiros mais próximos terras nas regiões de fronteiras. As terras com maior extensão eram chamadas de marcas, e os homens que ganhavam essa localidade passaram a ser chamados de marqueses. As terras menores eram condados, governados pelos condes. Cada tamanho de terra lhe dava um título diferente, sendo assim uma forma desses homens serem fiéis a Carlos Magno e manterem também o seu território. Cada território conquistado era imposto à religião cristã, sendo um domínio extenso neste período. Com a morte de Carlos Magno em 814, seu filho Luís, o Piedoso, assume o império. Após sua morte, em 843, o império foi dividido entre os netos de Magno, que resultou na fragmentação do território. Com isso, os grandes proprietários rurais assumem o poder de suas terras, fazendo com que a vida, a partir do século IX, passe a ser centralizada no campo, desenvolvendo a sociedade feudal, como vocês estudarão posteriormente. Bem, agora nós veremos as atividades propostas. As atividades que eu propus se encontram na página 44 do seu livro. Então, a primeira atividade, vocês vão ter que analisar um mapa que mostra o alcance das religiões cristã e islâmica. E depois vão ter que responder as seguintes perguntas. Letra A. Analisando o mapa, é possível afirmar que o avanço do islamismo poderia desestabilizar o cristianismo? Justifique sua resposta. B. Quais seriam as consequências de uma invasão árabe na Europa? A questão número 2, vocês vão ter que analisar a imagem que se encontra no material de apoio na página 3. É um quadro pintado e vocês vão ter que analisá-lo e responder as seguintes perguntas. Quem é o personagem representado sobre um cavalo branco e segurando um machado? Letra B. Ele aparenta estar ganhando ou perdendo a batalha? Justifique. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa transição de períodos. E até!